Uma história que parece que saiu de um roteiro de cinema. Pois é, a vida de Maria Lúcia Dal é exatamente assim. Uma história de altos e baixos que vai te fazer refletir sobre a vida. As origens de uma estrela. Vamos voltar no tempo, até 1941, no Rio de Janeiro. Maria Lúcia nasceu em um berço tradicional. Desde pequena, ela respirava arte pelos corredores de casa. Imaginem só, enquanto outras crianças brincavam de boneca, a pequena Maria Lúcia já decorava poesias e improvisava peças teatrais na sala de casa. Os anos 40 e 50 foram uma época de ouro para o Rio de Janeiro. A cidade fertilizava culturalmente e foi nesse caldeirão artístico que nossa protagonista cresceu. Seus pais proporcionaram a ela uma educação refinada e ela aproveitou cada oportunidade para desenvolver seus talentos. Os primeiros passos no teatro. Agora vem comigo conhecer como tudo começou de verdade. Aos 16 anos, Maria Lúcia começou a frequentar o Teatro Tablado, fundado pela lendária Maria Clara Machado. Era um lugar mágico onde jovens talentosos descobriam sua vocação. E foi exatamente isso que aconteceu com ela. Sabe o que é mais interessante? Ela não começou como uma atriz principal. Fazia pequenos papéis, ajudava nos bastidores, varria o palco se precisasse. Isso mostra como ela era, determinada e humilde desde o início. A revolução do cinema novo. E agora chegamos aos anos 60. Minha gente, que época! O Brasil vivia uma revolução cultural e Maria Lúcia estava bem no meio dela. O cinema novo estava nascendo e nossa atriz seria uma das maiores estrelas. O filme que mudou tudo. 1962, Os Cafajestes, chega aos cinemas. Maria Lúcia, com apenas 21 anos, protagonizou cenas ousadas para a época. Foi um escândalo, mas também foi um marco no cinema brasileiro. Ela mostrou que era possível ser artista e intelectual ao mesmo tempo. E dados curiosos sobre esse filme. Esse filme foi dirigido por Rui Guerra, ganhou prêmios internacionais, ele foi censurado e depois liberado e influenciou toda uma geração de cineastas. A intelectual por trás da atriz. Muita gente não sabe, mas Maria Lúcia era uma verdadeira intelectual. Vou contar algo que vai te surpreender. Ela largou tudo no auge da fama para estudar cinema em Paris. Isso mesmo, enquanto muitos achavam que ela estava jogando a carreira fora, ela estava se preparando para ser ainda mais completa. E suas conquistas acadêmicas vão desde a formação em cinema pela Universidade de Paris, estudou teatro na França, ela dominava 5 idiomas e fez pesquisas sobre a história do cinema. A volta ao Brasil e aos anos de glória. Quando voltou ao Brasil, Maria Lúcia era uma artista completa. Os anos 70 foram explosivos. Ela atuou em novelas de sucesso, dirigiu peças teatrais, escreveu roteiros e deu aulas de interpretação. Participações memoráveis na TV. O Bem Amado de 1973, onde ela interpretou um personagem marcante, Gabriela de 1975, que fez uma participação especial que o público adorou, Pecado Capital de 1975, que sua atuação impressionou a crítica. Uma artista multifacetada. Maria Lúcia Dal não se contentava em ser apenas uma atriz. Ela escreveu 3 livros, foi crítica de cinema, traduziu obras importantes e dirigiu documentários. Os livros que ela escreveu foi O Quebra-Cabeças, de 1980, Os Desafios e a Transformação. Os anos 80 e 90 trouxeram mudanças. A televisão mudava, o cinema mudava, tudo mudava. Maria Lúcia enfrentou esse período com dignidade. Continuou trabalhando, agora mais nos bastidores. O retiro dos artistas. Nos últimos anos de sua vida, Maria Lúcia escolheu viver no retiro dos artistas. Mas não pensem que ela parou. Mesmo lá, ela continuava escrevendo suas memórias, recebendo visitas dos artistas, dava entrevistas e compartilhava sua sabedoria. Curiosidades surpreendentes. Agora eu vou contar algumas curiosidades que vocês não vão encontrar em outro lugar. Primeiro, ela colecionava mais de 1000 livros sobre cinema. Segundo,
Ela foi a primeira atriz brasileira a estudar o método Stanislavski na França. Terceiro, ela tinha um diário com mais de 50 anos de anotações sobre teatro. Quarto, falava francês tão bem que dublava até filmes. Quinto, deu aulas para vários atores famosos de hoje. O legado duradouro. Nos últimos anos de sua vida, Maria Lúcia enfrentou sérios problemas de saúde relacionados ao mal de Alzheimer. Ela faleceu em 16 de junho de 2022, aos 80 anos. Sua morte foi sentida por muitos que admiravam seu trabalho e sua contribuição à arte brasileira. Maria Lúcia Down deixou um legado inigualável no teatro, cinema e a televisão brasileira. Sua habilidade de transitar entre diferentes formas de arte e sua capacidade de tocar o coração das pessoas são aspectos que continuarão a inspirar futuras gerações. Maria Lúcia Down nos deixou um presente: sua arte, sua inteligência e seu exemplo. Ela mostrou que é possível ser muitas coisas na vida: atriz, escritora, professora, intelectual, e em todas essas facetas, ela foi autêntica e brilhante. O que você achou dessa história incrível? Deixe nos comentários sua opinião. Se você conhece a Maria Lúcia Down, conte aqui para a gente sua memória favorita dela. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para mais histórias fascinantes como essa. Até o próximo vídeo.